falando mesmo? Só porque eu Do... vou pegar Eu, de volta, não. Nós estávamos falando da Josi Modelo. E das pessoas eu de como falei, a gente, trabalhar, se as pessoas sabem ou não sabem que ela é deficiente visual. Foi a pergunta que eu fiz. Tá. Quer e complementar? antes disso, a Roberta falou sobre a empatia, sobre os lugares que não sabem nos atender. E aí, sobre o não saber nos atender, que eu linkei essa história de eu chegar nos... Ai, já está gravando. Mas não tem problema. Tá, eu É posso bem... comentar, assim. Pode. Comente. Muitas vezes, quando eu conheço as pessoas, eu não falo nada. Eu só chego, né? Mas como o meu jeito de caminhar é diferente, né? E eu tenho algumas dificuldades, assim, também. Às vezes as pessoas, elas levam um susto. E elas falam, você tá bem? Você se machucou? E aí eu explico, né? Não, eu sou assim mesmo e tal, né? Para tentar descontrair. Mas muitas vezes essa abordagem, ela não é muito legal. Não. Às vezes as pessoas, elas se espantam, são um pouco grossas e assim, até a Josi me ensinou muito sobre isso, porque eu já comentei com ela assim, ai, Josi, às vezes eu tenho muita vontade de responder assim, de qualquer jeito, mas a Josi me ensinou, não, responde, porque as pessoas não são obrigadas a saber. E aí explica para elas, entendeu? Não tem problema. E aí eu comecei a ficar também mais tranquila quanto a isso, porque eu acho que durante muito tempo, para mim, foi difícil explicar, porque era difícil aceitar. Então, se para mim era uma questão e vinha carregada de um preconceito, de uma grosseria, eu ficava muito acuada. Agora não. Agora eu já explico e tudo bem, e se eu preciso de uma ajuda eu peço, porque eu acho, né, que tem uma coisa assim que a gente é muito ensinado que a gente precisa ser completamente independente, que pedir ajuda não é bom, que você é visto como uma pessoa incapaz se você pede ajuda, mas na verdade isso é uma grande falácia, porque todo mundo precisa de ajuda em algum momento, né? Não importa se é deficiente ou não. Tem uma autora feminista da deficiência que ela fala: todo mundo precisa de uma mãe, né? Todo mundo nasce e precisa de cuidados, né? E a gente tem uma vida que é interdependente. Para a gente poder estar aqui, precisa de internet, precisa, né, de um monte de coisa. Então, assim, a gente se esquece disso. Então, eu também fui perdendo a vergonha de pedir ajuda, porque, né, a gente vive isso, né? Então, eu já tive muita vergonha de pedir ajuda. Agora, eu já não peço. Então, por exemplo, se tem uma escada sem corrimão, é impossível de eu descer. Eu não desço, porque eu vou me esborrachar. Às vezes, se uma pessoa deixa eu encostar o dedinho no ombro dela, eu consigo descer. Eu preciso pegar emprestado um centro de equilíbrio. E aí eu desço. E isso não custa nada, né? Então eu aprendi também a pedir ajuda, mas muitas vezes as pessoas se espantam, né? E tudo bem, assim, né? Então, acho que quando a gente também tira esse peso da gente, a gente consegue engajar o outro no cuidado. E quando a gente afeta, cria um laço legal com as pessoas, elas se prontificam a nos ajudar, assim. Então, acho que, né, pedir ajuda não é ruim. A gente precisa tirar esse fantasma, né, da gente. Eu nunca tive problema em pedir ajuda, mas eu tinha problema de como eu ouvia o pessoal se posicionando na rua. Eu, por muito tempo, eu fui nessa, de dar as tapas na cara de todo mundo, que é a forma errada de se comunicar. Não adianta, né? A gente precisa aprender, mas agora, ouvindo vocês falar, me lembrei de várias situações, porque às vezes eu aviso, às vezes eu não aviso. E num casamento que eu fui convidada de madrinha, era minha prima. E ela falou, provavelmente ela falou
a produtora lá que estava organizando o casamento, todas as situações. E aí, 2 situações que aconteceram que eu não me esqueço. Primeiro, a igreja, o altar onde eram os padrinhos, era com escada. Já a igreja já com escada e os padrinhos. Aí a gente falou, até pelo altar ser pequeno, dos padrinhos ficarem embaixo, porque aí não ficava diferença minha, né? E nem teve que precisar ser ajudada para subir. Não quiseram. Ficamos amontoados, os padrinhos lá no altar, né? Não foi nem só pela minha condição. A gente já ficou amontoado no altar. E aí, em 2 momentos, teve um momento que ela me pediu, quando nós estávamos se arrumando para entrar na igreja. Tu vai entrar de muletas? Eu disse, oi? Eu sou deficiente, tu quer que eu entre como? Rolando pelo chão. Tudo bem que eu danço tudo bem que o que eu danço é contemporâneo, é muito no chão, né? Mas não. E outra coisa, que ainda mais com o vestido longo, verde, bonita, rolar pelo chão, não ia ficar, eu acho que muito interessante. Mas para tu ver como que elas não têm noção e eles nem perguntam. E outra questão foi da hora da valsa. Eles não queriam dançar, ela não ia pôr a valsa, tirar essa vontade da noiva, do noivo, por minha causa. Se vocês perguntaram, e vocês sabiam que eu danço valsa melhor do que vocês, só que na minha cadeira. E eles não iam colocar pela falta de perguntar, sabe? Qual é a dificuldade de tu perguntar para a pessoa? Pode, não pode, eu aprendo, não aprendo. E aí depois, o que foi descoberto? Que os outros padrinhos tinham mais dificuldade do que eu. Ela achava que todo mundo sabia dançar valsa, e aí depois deu problema nos últimos dias antes do casamento, porque ninguém sabia dançar valsa. Quem sabia era eu mesmo e a noiva, porque estava se preparando, era óbvio, né? Mas eu disse, olha o que falta, a questão de comunicação, né? De se comunicar, conversar, pedir tudo, né? Assim, só para dar um exemplo de coisas que eu passei e a gente passa também. É o perguntar, né? Perguntar não ofende. Não. Eu disse, oi? Vou rolar pelo chão, né? E da questão desse corpo, da potência da pessoa com deficiência, o que vocês têm para falar mais do que a gente já está falando? O que mais vocês querem complementar sobre isso? Quer falar, gente? Eu quero, porque nós estamos sempre nos... Jô, tu ia Que falar um palavra? pouquinho mais da aula, né? Fala um pouquinho também da sensibilidade, como que era que eu tinha começado. Sim. Da aula ministrada. Posso vincular isso, porque vai dizer também, porque eu ia iniciar dizendo que a gente está sempre se transformando, sempre evoluindo. Sim. Nós, pessoas com deficiência, para estar acompanhando tudo isso. Mas, contrapondo, aí vem a palavra empatia, e é mais ou menos isso, dá para incluir essa palavra também nessa oficina sensorial. Porque o que acontece? Nesse momento, as pessoas que aparentemente não têm nenhuma deficiência, e eu friso para eles que naquele momento eles e elas estão cegos, mas a diferença entre eles e eu é que quando eles tirarem a venda, eles voltam a enxergar. Eu não. Eu vou continuar sendo cega. E aí é muito interessante Não, é porque que eu me eles se lembrei de sentem... outras situações, tá? Eu tô rindo por causa das coisas que eu ouço. A gente vai passar muita coisa na nossa cabeça, né? E a Raquel, que eu peço para elas, e o Leandro também, o rapaz cadeirante, eu faço questão que a Raquel e o Leandro que ajudem eles a serem conduzidos. Por quê? Para mostrar como as pessoas com deficiência, que daí vem o que tu citou, também conseguem fazer as coisas. Porque naquele momento, quem está ajudando eles, ou auxiliando, a palavra correta, as pessoas que eu tenho certeza que eles menos esperavam. Que é a Raquel e o Leandro. E aí eles conduzem eles até dentro da sala e a professora diz assim, a professora Raquel: Josi, eu posso ajudar eles a se sentar? Não. Ai, Josi, que maldade. Raquel, quando eu chego nos lugares, eu fico no mínimo 10 minutos parada até alguém vir me ajudar. E é o que vai acontecer. Aí ela, tá, entendi. Daí eu fico dizendo, agora vocês podem se sentar,
podem escolher os locais. Não vou ser má com vocês podem sentar em qualquer cadeira. Vocês não precisam sentar nas cadeiras aonde vocês estavam sentados, até porque eu acho que vocês não vão achar. E outra coisa, não vale sentar no chão, porque eu estou sempre amenizando as dificuldades que nós passamos. E aí a Raquel vai me descrevendo, Josi, tem gente lá atrás no fundo na parede, Josi, tem gente tateando isso. Que eles vão vendo o quanto é difícil, sim, de ir num lugar que tu chega, se tu não reconhece aquele ambiente, tudo ali é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Tanto não é impossível que no fim todo mundo senta. Menos os vendados. Aí depois a gente passa alguns objetos. Eu peço para que eles não falem, se eles estão conseguindo entender o que é o objeto, que eles não falem o objeto e que eles vão sentindo o objeto para no final a gente falar sobre os objetos. Passamos também algumas frutas com cheiros e odores que vão dizer que fruta é para aquelas pessoas que se atentam a isso, porque o visível chama muita atenção e quando a gente não está vendo nada, tudo se confunde. E no final de tudo isso, entre outras coisas que acontecem, o retorno é muito gratificante. Eu peço no final também para eles dizerem uma palavra, o que passou pela cabeça deles nesse momento que eles estavam cegos ou cegas, para que eles falem em uma palavra. E surgem inúmeras. Medo. Me ajuda aí, Raquel. As palavras que sentem medo. Medo me lembra muito. Angústia. Não sei se eles falam. Eu me lembrei, não sei se alguma vez falaram de vulnerabilidade, né? Eu me lembro de alguma coisa assim também, né? De se sentir Isso, teve uma palavra relacionada à vulnerabilidade. Incapaz. Foi a palavra que usaram. E aí, o que eu refiro a eles? Que aquele momento é para eles estarem entendendo, né? O que uma pessoa cega passa? Que às vezes as pessoas cegas não fazem as coisas porque elas não querem, e sim porque não direcionaram. Josi, a mesa está na tua direita. Josi, tu quer sentar? Não porque a pessoa cega tem que estar sentada. Não, porque eu só quero te dizer que se tu quiser sentar, tem uma cadeira à tua esquerda. Porque é diferente, né? De tu chegar num lugar e todo mundo queira que tu sente. E outra coisa é te avisar que ali tem uma cadeira para se tu quiser sentar. Eu às vezes, tu conhece a minha jeito de ser, eu esqueço as coisas, né? Aí eu deixo o pessoal meio perdido no lugar, eu e esse grupo que a gente tem hoje. Gente do céu, a gente passa por cada coisa e ouve cada coisa. Até pegando exemplo, uma menina disse, do próprio André, só cortando um pouquinho. Ele come sozinho. Eu disse, mas meu Deus, ele é deficiente visual, ele não é outra coisa. Se ele precisar, eu acho que ele já tem idade para perguntar o que ele quer e o que ele não quer, porque as pessoas veem tanta naturalidade no jeito que eu faço, ou que nós fazemos, que eles pedem essas coisas. Gente, ele tem quanto? 20 e poucos anos. Eu acho que ele já sabe o que ele quer e o que ele não quer, né? Exato, e o André sabe muito, né? Até fiquei pensando, e ele escutou ela falar isso? Não, é que ela era muito... Ela tinha excesso de zelo, de cuidado com ele, sabe? Esse era o problema. Só que as perguntas que as pessoas fazem não tem... Até quando eu saí do hospital, eu tenho um exemplo que eu gosto de trazer. Tem aquela história, né, de sair do hospital, todo mundo quer te ver, todo mundo quer estar contigo. Aí me levaram para casa da minha prima, Raquel Lindona, não sei se eu já compartilhei contigo. Mas enfim, da minha prima, já? Para casa da minha Dinda. Aí tava todo mundo na sala, e abriram o sofá, e deixa a Josi esticar as pernas, e eu amando, né, porque tem coisa que a gente gosta, né. A Josi esticando as perninhas, encostada, almofadinha pra Josi, que delícia, tô parecendo uma rainha. Tá. Daqui a pouco vem a minha prima, prima, tu quer um Nescau? Eu quero. Tá.
vou lá fazer para ti. Eu, tá, tranquilo. Daqui a pouco eu senti uma coisa na minha boca. Eu fui pegar a mão, era a xícara. Ela dando Nescau na minha boca. E eu, prima amada, deixa a prima te falar uma coisa. E ela, ai, o quê? E todo mundo parou de falar. Ficou todo mundo prestando atenção. Eu, prima, a Josi aqui tá bem, tá viva, só tá cega. Mas se tu der a xícara na mão da prima aqui, eu vou conseguir pôr na minha boca. Porque além de eu estar cega, eu lembro onde fica a minha boca. Tá, prima amada, mas não leva a mal. A gente só tá ensinando uma outra. Todo mundo caiu na risada. Uma vez só pegando mais esse exemplo, depois deixa eu terminar, na ginástica rítmica e artística, porque aí o André aceita tudo também, esse convite, né, que a gente faz. E aí foi fazer a tal da ponte, que aí ele era a base, e a senhora que estava em cima nunca tinha subido nele. Ele é fortinho, né, ele aguenta. Só que ficou com medo, e além de atrapalhar o deslocamento, ainda se grudou no pescoço dele. Eu disse, além de deixar mata o ceguinho, né? Porque eu não conseguia tirar ela de cima, não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Isso é muito engraçado a gente vendo as pessoas. E um dia ela deixou ele sem a bengala, no meio do corredor. Aí eu disse, sem a mochila e sem a bengala. Aí disse, André, tu consegue ouvir pela minha voz? Porque eu tô cheia de coisa também, e com a cadeira vai ser difícil. Eu consegui te socorrer lá, mas era muito engraçado. A gente já passou de tudo, tá, gente? De tudo. Isso é aprendizado também, né? Para as Claro, pessoas claro. saberem como conviver com a gente e tá aprendendo. Afinal de contas, a gente vai ter que ser cobaia, né? Sim. Eu também sou cobaia de muitas coisas, já me acostumei. Raquel, tu ia falar alguma coisa, amada? Não, ia comentar desse exercício sensorial, né, que a Josi faz na disciplina e que eu acho muito importante, né, para as pessoas que não têm deficiência visual, que têm deficiência ou não, né, sendo outra, para a gente poder perceber que o corpo é uma festa. Que se a gente não tem visão, a gente cria outras formas de perceber. Mas como a nossa sociedade é muito visual, a gente fica só na visão, né? Então, assim, bom, se uma pessoa não enxerga, ela pode escutar, ela tem o E não precisa tato, gritar, né? né? Ela... Também. Hã? E também não precisa gritar também, né? Com o deficiente visual, porque ele escuta bem. Sim, ele escuta, às vezes não escuta, mas se não escutar também, ele Mas vai ter aí, uma outra forma de se comunicar, mas sim as pessoas às vezes gritam, né? Então, assim, eu fico pensando o quão desconcertante deve ser para os alunos, né, experimentarem isso, né, porque como a Josi falou, eles não são cegos. Quando eles tirarem a venda, eles vão enxergar. Mas como é importante ter uma experiência corporal de entender que existe todo um sistema perceptivo que está aí para a gente usar. sim. Né? Então, o tato, você pegar um objeto e explorar ele de outra forma, é muito interessante, né? E aí eu fico pensando que muitas vezes, quando as pessoas encontram pessoas com deficiência, existem muitos pressupostos. Então, assim, por exemplo, a Josi é cega. Ah, então a Josi não enxerga. Ok, ela fica num lugar de falta, né? Ela não enxerga, é isso que eu tenho dela. Mas ela sabe um monte de outras coisas, ela tem uma vida, né? Então, assim, a pessoa que não enxerga, ela não vai comer sozinha, por quê? Só porque ela não enxerga, né? Então, assim, tem muitos pressupostos que encaixam as pessoas com deficiência. E sempre nesse lugar do não consegue tal coisa, não consegue tal coisa. Bom, mas existe um corpo ali que está no mundo e que está, né, aprendendo e inventando formas de fazer as coisas. Então, quando vem essa pergunta, né, qual a potência de um corpo com deficiência? Eu acho que é uma pergunta infinita, né, porque existe muita potência. Mas eu acho que uma das potências é colocar outros modos que não o modo sem deficiência de estar no mundo e de estar no mundo numa boa,
O problema que eu vejo muito é que não existe acessibilidade. Então, assim, a gente, né, eu aprendi muito com as inclusivas, que é o grupo, o movimento de mulheres com deficiência que eu fazia parte com a Josi, que quando a gente luta, por exemplo, por políticas públicas para mulheres com deficiência na saúde, por exemplo, por maca acessível, essas macas elas vão beneficiar a muito mais gente que só as mulheres com deficiência, também mulheres idosas, mulheres mais baixas, né? Então, assim, a gente tem que pensar que quando a gente olha para um corpo com deficiência e pensa acessibilidade, a gente está incluindo muito mais gente, né? A gente está colocando assim, a gente está dando visibilidade para essas múltiplas formas de estar no mundo. Então, ó, vou falar mais um pouquinho, tá? Mas só que eu fico pensando também, por exemplo, que se o mundo estiver acessível, vai estar acessível para todos, não só para nós, né? Sim, exato, porque muita gente se beneficia dos recursos de acessibilidade. Eu percebia isso lá no CCBB, que quando a gente, né, quando o pessoal do educativo elaborava dispositivos de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, todo mundo queria usar, porque era muito interessante, né? E aí eu fico pensando, então, só para poder reforçar uma coisa que eu acho muito importante, né? Que são as ações afirmativas, assim, quando as pessoas com deficiência, né, elas entram por cota, então, na universidade, elas transformam a universidade. Elas transformam não só os espaços da universidade para acolhê-las, mas as pessoas que estão com elas, as pessoas que fazem parte da universidade. E isso faz com que essa instituição precise ser muito mais acessível, né? E que precise pensar essa diversidade. Então, eu acho que a potência é essa potência de transformação. Mesmo. Falei pra caramba, né? Não, eu adoro que as Falou pessoas bem, que Raquel. desenvolvem bem o assunto. Ai, gente. Gostei dessa tua fala, é isso daí mesmo. Também, adorei. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram falar, queiram colocar? Porque eu estava contando também com o pessoal, né? Porque se eu for falar e pedir tudo que eu quero, vão ficar mais 40 minutos aqui. Então, se vocês quiserem postar alguma coisa, eu já gostei do trabalho da Josi, de modelo, já gostei de várias coisas. Sabe que esse ano, pegando exemplo, eu me candidatei ao Miss Cadeirante, mas aí é uma outra coisa, né? Que eu acho um pouco. É boa a ideia da dona Marta, mas também eu acho um pouco assim seletivo, porque é Miss Cadeirante, só cadeirante, né? Esse porque não é Miss Mulher, Miss não sei o quê. Mas aí. Miss Deficiente. Miss Deficiente, né? Qualquer deficiente. Entra todas as deficiências. Eu sou Miss Model Inclusão Social. E aí e outra, eu fui, mas eu também não sou cadeirante, eu sou muletante. Aí eu tive que pegar uma das fotos que eu estava em cadeira para mandar, porque isso também em função da pandemia, e ela é do Rio, foi tudo online. Mas o objetivo dela é interessante, é para mostrar a beleza da mulher, né, da mulher com deficiência, e também para divulgar, né, nossa causa, para a gente se posicionar mais, falar mais. Então esse é o objetivo. Só que eu disse, então não fica só em Miss Cadeirante, para o próximo ano faz Miss Pessoa com Deficiência. Não, Pessoa com Deficiência não. Pensa um nome mais criativo. Miss Mulher. Por que não uma Miss cadeirante? A Miss, ela é mulher. E as mulheres podem ser cadeirantes, podem ser cegas, né? Mas não só cadeirante, né? Porque ela acabou selecionando. Eu acho que tinha que ser aberto para todo mundo. Isso, a Raquel falou de incluir as deficiências, né? De serem todas, sim, mulheres, mas todas as deficiências. É bem Sim. Eu vou pegar só meu carregador. Sim, como a questão das associações. Eu acho um pouco assim, por isso que quando nós montamos a LACO, a gente não selecionou quem ia fazer parte da associação, independente da deficiência. É para a pessoa com deficiência, assim.
vai vir tudo. Nós que vamos sofrer, nós profissionais que vamos ter que aprender a lidar com todo mundo. Mas venha qualquer um. E hoje a gente tem autista, visual, tem pessoas idosas, tem os haitianos que estão aparecendo na cidade, tá assim ampliando horrores. E daqui a pouco não é mais associação para pessoas com deficiência, associação para quem quiser fazer esporte, cultura e lazer. Isso é legal também, essa receptividade, né? De saber que a pessoa tem um lugar que ela vai ser bem recebida. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente quer fazer academia, eu já ouvi vários relatos de pessoas com deficiência que chegaram na academia e que o instrutor disse que elas teriam que contratar um personal para poder atendê-las. Sendo que o instrutor da academia estava lá atendendo todo mundo. Sim. A minha primeira experiência numa academia foi assim, claro, eu era adolescente, né? Também evoluiu bastante nesse sentido. Mas ele me tratava assim, porque a Renata, ela era acadêmica na época, né? Então ela também estava aprendendo tudo. Vamos trabalhar o músculo do papai, vamos trabalhar, me infantilizava ainda, eu queria dar um soco no cara na época, porque imagina, adolescente, nunca gostei de ser tratado dessa forma. Aí a Renata me dizia, nunca mais tu vai trabalhar com esse cara, eu posso estar sendo uma acadêmica, mas sei mais do que ele, como te tratar e como fazer as coisas, que era muito engraçado, a gente passou horrores, né? Vocês também passaram essas questões todas, é muito engraçado de ver as pessoas falando. Vamos trabalhar não sei o que. Ai, mimimi. Eu fiz aula de yoga e foi uma ex-cunhada minha que me convidou. Sim. E como ela já tinha convivido comigo, porque quando eu fiquei cega, ela era namorada do meu irmão. Então, quando eu voltei para casa, tive que ir para casa da minha mãe, ela estava lá com o meu irmão. Então, ela me auxiliava muito em casa. E foi incrível o jeito que ela conduzia as aulas. Ela sabia direitinho. Sim. E ela ainda mexia comigo. Josi, eu não acredito, tu tá conseguindo fazer essa posição. E eu fazia uma cara para ela de braba. Como assim eu tô conseguindo? E ela, não. É que tem gente que não tem deficiência e não consegue, reclama, não consegue se equilibrar. Eu, olha, tu cuida bem desse jeito que tu tá falando. Porque aí vem aquela coisa, né? Porque a gente é deficiente, a gente não vai conseguir fazer. Sim, eu entendi que ela quis dizer que eu tinha mais facilidade, que ela não conseguiu se pronunciar corretamente. Mas ela queria dizer que eu tinha facilidade do entendimento. Ela dizia perna direita para a tua esquerda, pé para frente, mão direita para cima, vira a palma da mão para trás. E eu ia fazendo. Sim. E as pessoas que enxergam não conseguiam entender essa condução das palavras. Que como eu sou cega, para mim é muito fácil, né? Com certeza. Mais alguma coisa que vocês querem colocar? Querem falar do que não foi dito? Sintam-se à vontade. Que curtam a página das Inclusivas, Movimento Feminista de Mulheres com Deficiência Inclusivas com 2 S's, que curtam a página do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, que me sigam no Insta, a Josiane França, e tu, Raquelzita. Eu não posso esquecer. Só concluindo, Raquel Lindona, desculpa, que eu deixei isso para o final, para o André pensar que eu não ia agradecer ele. Agradecer ao André, que é parceiro de... é verdade, ele é parceirão de Cinema Acessível de Gramado. Nós vamos no mês de agosto, quando podemos, né, que esse mês não aconteceu, para o Cinema de Gramado, que tem audiodescrição e intérprete de Libras. Obrigada, André, querido. Raquel, desculpa te interromper. Eu queria comentar, né, que para que nossas pautas avancem, a gente não pode fazer isso sozinho, né? Que a gente tem que pensar que essa luta pela acessibilidade, pela inclusão, ela é de todo mundo.
Então, assim, que as pessoas sem deficiência, elas podem ser nossas parceiras e se interessar em aprender, né, conhecer pessoas com deficiência, assim, pode ser muito legal. Tem que acabar com isso, assim, né, desse preconceito. Então, eu fiquei pensando assim, tem 3 movimentos interessantes que estão acontecendo, né? Então, tem os movimentos sociais, por que não escutar o que os movimentos sociais, né, das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência estão trazendo, né? É um pessoal que está trazendo muita coisa. Tem o pessoal da academia, então, para quem é acadêmico, tem muitos, agora, tem alguns pesquisadores com deficiência brasileiros que estão produzindo muita coisa interessante, e tem o pessoal que está na rede social, né? Então, tem vocês, duas, né, que são bem ativas na rede social. Tem uma moça chamada Lau Patron, que tem um filho com deficiência, então ela fala dessa maternidade. Tem a Mariana Torquato, né, que não tem um antebraço de um dos antebraços, e ela fala muito, né, de uma maneira muito acessível. Tem o Daniel Gonçalves, que é cineasta lá do Rio de Janeiro, que tem um filme lindo chamado Meu Nome é Daniel. Então, assim, não tem desculpa para não se informar, para não entrar em contato, sabe, com essas questões, assim. Então, eu queria deixar esse recado, né, e dar essa dica para os nossos futuros companheiros de luta. Obrigada. Anaí Guedes também. Sim. Ela é acadêmica, né? A Anaí, o Marcos Isso. Gavério, a Camila Alves. Não é por né? Uma falta pessoa que está de, não é escrevendo. por falta de material e por falta de pessoas, é só as pessoas buscarem que tem. Exato. E pessoas acessíveis, né? Pessoas que estão aí para ajudar e a mostrar, ensinar como fazer isso da melhor forma. Então, pessoal, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, todas as falhas, Muito todas as obrigada. questões, mas eu adorei. Teria muito mais para falar e eu não quero mais perder o contato de vocês, porque eu adoro estar pesquisando, adoro estar fazendo coisas novas. E se uma hora vocês quiserem vir dançar aqui por Caxias, eu, Porto Alegre, vou seguido. Também estou meio parada por causa da pandemia, mas vou aí, vou visitar vocês e vamos fazer vários trabalhos juntos. Não precisa ser só na dança, pode ser. Eu sou aberta, sou um livro aberto, como eu brinco. Mas quanto à dança, com certeza, eu e a Raquel, a gente vai se organizar quando passar essa pandemia e ó, estamos indo. Muito obrigado mesmo, obrigado, foi de muito valia, adorei e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, Roberta, pelo Roberta convite. Lindona, eu esqueci de compartilhar que agora, no mês de setembro, dos dias 17, 18 e 19, vai acontecer o 6º encontro, mas o primeiro encontro virtual do MBMC, do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão. Aproveito para convidar todas, todos e todes, inclusive você, Roberta e Raquel, que vocês entrem lá na nossa página, que está disponível o link de inscrição, para completar a fala da Raquel, né, para que venham conhecer um pouco do mundo da mulher com deficiência visual. Isso. E aí também me mandem, né, que aí eu compartilho com os contatos, tudo, que vocês precisarem outras questões, que eu digo, essa rede não acaba nunca mais, né? Então, sim, vamos manter o grupo do WhatsApp. Vamos, para várias questões, inclusive para se divertir, além de trabalho, para se divertir um pouco. Né? Isso. Obrigada, então, boa noite e até mais. Até a próxima. Boa noite, obrigada, até mais.